Eu tenho que continuar porque o Clube do Remo bate a Tuna Luso Brasileira no clássico disputado na noite de hoje no Mangueirão, semifinal do Parazão e está classificado para a final do Campeonato Estadual. Então no vídeo de hoje vamos analisar como foi esse confronto. Meu nome é César Marim, que sou criador do canal Bastidores e convido a todos que não conhecem meu trabalho a conhecerem através desse vídeo e de vídeos antigos. Gostando? Se inscreva no canal, isso é muito importante para o crescimento, assim o YouTube vai alcançar outras pessoas e outras pessoas vão conhecer o nosso trabalho, onde a proposta é analisar o futebol paraense. Então, sem mais delongas, vamos para o tema de hoje. Vamos abordar esse clássico entre o Clube do Remo e Tuna Luso Brasileira. Como sempre, no começo do vídeo eu falo já de vídeos, de lances polêmicos da partida, sem demorar muito tempo, porque não interessa tanto lance polêmico, é interessante já falar sobre o jogo. Mas os lances polêmicos, o primeiro foi uma reclamação de pênalti pelo Clube do Remo, onde no início do jogo, onde eu não achei pênalti. Eu acho que tem um contato normal, corpo a corpo. O jogador do Clube do Remo acaba caindo no chão, não daria realmente esse pênalti. Assim foi o entendimento também do juiz e o entendimento também do VAR. Outro lance polêmico, esse aí eu acho que o juiz errou, foi em não expulsar o jogador Cauê da Tuna Luso Brasileira ainda no primeiro tempo, naquela falta criminosa que ele entra no Jaderson. Ele tomou cartão amarelo, ele pega a bola, mas ele pega a bola, tornozelo, perna, panturrilha, pega tudo do Jaderson. Então foi uma entrada muito dura, desnecessária ainda no meio campo a bola. Naquele lance, na minha concepção, era assim para cartão vermelho para o jogador da Tuna Luso Brasileira. Deixe comentários de vocês, cada um obviamente vai ter uma opinião diferente, como até na própria transmissão tiveram opiniões diferentes e é assim. Vamos agora falar do jogo. O Clube do Remo começa melhor a partida, o Clube do Remo começa encurralando a Tuna Luso Brasileira, que não tinha uma saída de jogo, não conseguia atacar o Clube do Remo. Teve uma questão tática bastante interessante do Clube do Remo, depois vou entrar no campinho, trazer o campinho para a gente falar das individualidades, também tinha algumas questões táticas, mas teve uma questão bem interessante, que foi do Jaderson. O Jaderson escalado no meio campo, como sempre, né? Ou como 90% das vezes, mas atacando muito no início da partida, caindo muito pelo lado direito de campo. Então foi uma opção boa que eu acho que o Daniel Paulista teve, achou no Clube do Remo, porque acabou encurralando ainda mais a Tuna e deixou a Tuna mais perdida no início da partida do sistema de marcação. A Tuna que no primeiro tempo, ofensivamente, conseguiu contribuir com algo, conseguiu render algo. Não conseguiu render no sentido no primeiro tempo de encurralar o Remo, pressionar o Remo, não, mas conseguiu atacar o Clube do Remo. O problema da Tuna, ao meu ver, foi defensivamente. Defensivamente, a Tuna foi um desastre. Algumas individualidades não funcionaram, como o Bruno, quando ele falha, naquele cruzamento, ele fura a bola passa por ele e sobra para o Janderson, que acaba completando, fazendo o segundo gol do Remo, o gol da vitória, acabaria sendo o gol da vitória do Clube do Remo. No primeiro gol do Remo, do Caio Vinícius, eu acho que o goleiro Lucão poderia ter feito melhor. É um chute um pouco forte, mas estava meio distante. Dava para fazer algo melhor, ao meu ver. Então, defensivamente, algumas individualidades da Tuna não funcionaram. E também, coletivamente, deixando muito espaço para o Clube do Remo. E o Clube do Remo tentava aproveitar esse espaço. Então foi o primeiro tempo que o Clube do Remo foi melhor, pegando essas fragilidades da Tuna Luso Brasileira, que chega a um gol de empate com o Wesley, que foi um bonito gol. Eu acho que muita gente lances parecidos do primeiro gol do Remo e o primeiro gol da Tuna, mas ao meu ver, o do gol da Tuna Luso Brasileira foi um lance muito mais indefensável para o goleiro do que no do primeiro gol do Clube do Remo. Então foi o primeiro tempo que o Remo tentou explorar essas falhas de marcação dos blocos, das linhas defensivas da Tuna Luso Brasileira, conseguiu chegar ao 2-1, poderia até ter feito o 3-1. Então foi um Remo que tentava atacar, progredir mais com a bola, tentava colocar um pouco mais de intensidade. Vai no intervalo com a vitória parcial por 2-1 e eu esperava que fosse no mínimo manter o ritmo para a segunda etapa. Só que o Remo cai muito de produção na segunda etapa. O meio campo remissa praticamente inexistiu. E o meio-campo da Tuna Luso Brasileira cresceu muito na partida no segundo tempo. Thiago Bagage, por exemplo, fez uma partida fantástica. Quando eu trazer aqui o campinho, a gente vai falar mais um pouquinho dele. Então, ele comandou os ares do segundo tempo. E foi um Clube do Remo que foi acuado em alguns momentos pela Tuna Luso Brasileira, o que gera, lógico, desconforto e gera uma preocupação, porque a Tuna Luso é mais frágil que o Clube do Remo, e o Clube do Remo está numa Série B, vai jogar contra times da Série B. Então, para mim, não me convence muito o discurso, não, estava se poupando. Eu discordo.
desse discurso que eu escutei nas redes sociais, estava se poupando porque estava vencendo o jogo e daqui a pouco já tem um jogo lá em São Paulo na estreia da Série B. Não, eu acho que nenhum jogador do Remo estava se poupando no segundo tempo pensando na Série B, porque o jogo ainda estava 2-1, não estava 4-1, não estava com uma classificação garantida. A Tuna sim foi melhor no segundo tempo que o clube do Remo. A Tuna conseguiu criar mais lances de perigo que o Remo no segundo tempo. O Rangel teve que fazer uma intervenção, pelo menos 2 boas intervenções. No primeiro tempo a Tuna ainda mandou também uma bola na trave. O clube do Remo, é lógico, conseguiu também atacar a Tuna Luz brasileira, mas na concepção geral, na análise geral, o segundo tempo da Tuna Luz foi superior ao segundo tempo do clube do Remo e o meio campo da Tuna Luz foi melhor, eu acho, em qualidade de jogo e também até funcionando melhor a parte tática, coisa que no primeiro tempo eu acho que deixou a desejar um pouquinho pelos lados da Cruz de Malta. Acabou não fazendo o segundo gol, o gol de empate que levaria para os pênaltis. Então, de maneira geral, foi um jogo equilibrado, porque um primeiro tempo melhor para o Remo, segundo tempo melhor para Tuna Luso brasileira e o Remo conseguiu fazer os 2 gols, então teve a qualidade de fazer 2 gols, a Tuna apenas 1 e, ao meu ver, mereceu essa classificação, mas fica sim um sinal de alerta. Fica um dado positivo para a Tuna Luso brasileira pela atuação, principalmente no segundo tempo, e um dado negativo para o Remo. Como? Se o time que venceu fica um dado negativo, o que perdeu fica positivo. Porque o positivo, estamos falando de um clube que vai disputar a Série D. Então, sai com cabeça erguida do Parazão, bela campanha, terceiro colocado geral do Campeonato Paraense, só atrás dos 2 finalistas, o Águia ficou em quarto, e o Clube do Remo, a preocupação, porque é o time da Série B, e como eu disse, não me convence essa história que se poupou para a estreia da Série B. Eu acho que o Remo realmente não jogou bem, e algumas substituições que entraram, como o Felipe Viseu, não renderam o que poderia render, o que pelo menos deveria render pelo investimento. Eu vou trazer agora o campinho. Vamos aqui no campinho. O Clube do Remo foi escalado com Rangel, Cadu, Klaus, Reinaldo, Rodrigues, Caio Vinícius, Jaderson, Dodô, Janderson, Ítalo e Pedro Rocha. Rangel quando foi cobrado na partida, fez 2 boas defesas. Klaus e Reinaldo é uma dupla de zaga em observação. Acho que o Klaus falhou de novo no segundo tempo. Ele perde a bola, tropeça, escorrega, a bola sobra para o jogador da Tuna Luso brasileira, que acabou não aproveitando também, que ele acabou escorregando no lance também e acabou não aproveitando a jogada, mas não é a primeira falha do Klaus. Contra o Criciúma ele falhou nos 2 gols do Criciúma. Hoje não teve gol da Tuna Luso brasileira por falha dele, mas já fica essa preocupação. Cadu, uma pior partida do Cadu na temporada, mas é um garoto que vai fazer isso ainda, vai oscilar, mas eu permaneceria ele como titular da lateral direita, porque os jogadores que atuaram na lateral direita, para mim, em rendimento, de maneira geral da temporada, é o melhor. Eu prefiro apostar seriamente no Cadu do que no Marcelinho. Então ainda ficaria com o Cadu, não era essa partida que ia fazer eu colocar ele no banco de reservas, embora não fez uma boa partida. Rodrigues vem melhorando, olha que bom, né? Porque o Rodrigues fez aquela estreia difícil contra o Paysandu, errou absolutamente tudo. É difícil você ver um jogador na estreia errando absolutamente tudo assim, e nada funcionou naquele clássico, na primeira partida dele, só que ele vem melhorando, vem se recuperando, e eu acredito que um dos poucos destaques do Clube do Remo na partida de hoje é o Rodrigues, junto também com o Caio Vinícius, autor do primeiro gol. O Caio Vinícius foi um jogador importante para o Clube do Remo, principalmente quando o Clube do Remo decidiu pressionar um pouco mais, a Tuna Luso decidiu pressionar um pouco mais na segunda etapa, então creio que ele foi um jogador importante. Meio campo, Jaderson e Dodô um jogador de movimentação, né? Interessante a gente ver que o Jaderson, como eu disse na primeira etapa, no início do vídeo, caindo muito aberto pela direita, nisso o Dodô ficava um pouquinho pelo meio e pela esquerda, depois o Jaderson voltava, porque ele tinha que fazer essa função de marcação, não tem como, a marcação fica muito na responsabilidade do Caio Vinícius e do Jaderson, e o Dodô com uma certa liberdade para atacar, só que o Dodô, novamente, não é um meia de articulação, o Clube do Remo precisa ir no mercado para encontrar esse meia de articulação. O resto do ataque, Ítalo, pouco participativo, a bola praticamente não chegou, quando chegou não conseguiu produzir, foi substituído pela entrada do Viseu, que fez uma partida igual ou pior ao Ítalo, teve uma boa oportunidade no segundo tempo, que domina no peito, sozinho, e a bola escapa dele. É uma situação séria, porque é um jogador de nome que foi contratado, um jogador que tem um salário alto, assim como o Pedro Rocha, salário também alto,
e é um jogador que ainda não rendeu. Em termos de rendimento, para essa questão do Pedro Rocha, tem o Adailton. Só que o Adailton, ele até entra no segundo tempo, e eu começo a entender por que, mesmo ele tendo um rendimento melhor que o Pedro Rocha, ao meu ver, ele é reserva do Clube do Remo. A questão física dele, eu acho que pega muito. Ele entrou no decorrer do segundo tempo, com quase 15 minutos só de campo, e duas corridas que ele deu, a câmera pegou ele já estava ofegante. Então, assim, para mim preocupa muito a questão física da Adailton não conseguir jogar, talvez por questão física, nem a questão técnica não, tá? Porque a questão técnica, para mim, ele tá superior ao Pedro Rocha nessa temporada. E assim, disparado melhor. Pedro Rocha pode se recuperar, tudo bem, mas para mim o Adailton tecnicamente tá melhor, mas parece que ele não aguenta jogar 30 minutos. Então é complicado, então é algo que é preocupante. E no ataque, para mim, o melhor atacante do Clube do Remo, o Janderson, não só pelo segundo gol, mas por ter ocasionado alguns lances de perigo, por ter dado velocidade, por ter tido um rendimento melhor que Ítalo e Pedro Rocha. Então eu também ficaria com o Janderson, mas como eu disse, eu acho que o destaque do Clube do Remo na partida foi o Caio Vinícius e o Rodrigues. Já tô na Luz Brasileira com o Lucão, que para mim falou no primeiro gol, o George, Dedé e Bruno, que falou no segundo gol, o Wesley, Thiago Bagagem, o Wesley autor de um golaço, o Thiago Bagagem para mim o melhor da partida, né? Curiosamente, talvez os dois melhores da partida foram dois volantes, né? Um da Tuna Luz Brasileira, outro do Clube do Remo, os dois primeiros volantes, né? Bagagem, pelo menos no segundo tempo, apareceu demais, depois foi substituído, cansou, mas ele jogou um bolão, o Thiago Bagagem, muito bom mesmo. E não é de hoje que ele vem desempenhando um bom papel na Tuna Luz Brasileira. Cauê, que como eu disse, merecia ser expulso ainda no primeiro tempo, que aí se mudaria totalmente o cenário da partida, o Clube do Remo jogaria com mais vantagem, obviamente. Feijão, Jaime, Edgo, que foi substituído no intervalo para a entrada do garoto da base da Tuna Luz Brasileira, que agora até me fugiu o nome dele aqui, que ele sempre entra, e o Ronald. Então essa foi a escalação da Tuna Luz Brasileira. Enfim, a Tuna Luz Brasileira conseguiu jogar com brio, conseguiu jogar com bastante qualidade, principalmente no segundo tempo, né? Já o Clube do Remo, segundo tempo muito ruim. Um Clube do Remo que eu não me agradou no segundo tempo, então é um Clube do Remo que, ao meu ver, precisa melhorar muito. Alguns setores preocupantes, eu sei que é praticamente estreia, início, né, do trabalho do Daniel Paulista, mas eu acredito que é um Clube do Remo que precise realmente de um pouco mais de qualidade, um pouco mais de reforços, talvez, e também jogar um pouco mais bola, porque eu creio que esse Clube do Remo precisa ainda se ajeitar. O Clube do Remo vai jogar a final do Campeonato Paraense só daqui ao mês, primeiro jogo dia 7 de maio, segundo jogo dia 14 de maio, então, contra o Paysandu, no meio do Campeonato Paraense, mas não tem jeito, né? Tem que jogar realmente nessas datas. Não tem outra data, o Campeonato Paraense parou e agora que está voltando. Só para lembrar, agora lembrei o nome do garoto novamente, é o Gabriel Furtado, né, que substituiu o Edgol. O bom Gabriel Furtado, sempre quando ele entra muito bem na partida. Foi a revelação no Campeonato Paraense ano passado, depois foi lá para o Manauara e agora está de volta à Tuna Luz Brasileira. Um bom garoto, joga bastante bola. Até fiz um vídeo sobre ele, tinha até fugido o nome dele aqui nessa gravação, mas tá aí. Méritos para ele, Gabriel Furtado, muito bom jogador, e fez uma bela jogada no segundo tempo que exigiu do Rangel fazer uma baita de uma defesa. É isso, amigos. Clube do Remo 2, Tuna Luz Brasileirão. Se vocês gostaram do vídeo, compartilhem aqui o nosso trabalho, se inscrevendo no canal, repando o vídeo e compartilhando com seus amigos. Um abraço e até o próximo.